convidado, né, para poder falar um pouco para vocês desse momento em que Deus tocou de forma extraordinária na história da minha vida, né? Então, assim, para mim é algo novo, primeira vez que eu vou falar sobre isso, né? E assim, vou me apresentar, né? Eu sou o Mauro, eu sou da Pastoral Vocacional, participo também das equipes Nossa Senhora, participo também do ECC, né? Da nossa comunidade de São Sebastião. Sou casado, como Sulei, tenho 3 filhos, né? E esse momento que eu quero partilhar com vocês ocorreu no ano de 2016. 2016. Até então eu tinha minha esposa e os meus 2 filhos mais velhos, né? A Maria Fernanda com 8 anos na época, o Pedro Lucas com 2 anos na época, né? E assim, estava vivendo um momento muito feliz da minha vida, né? Trabalhando já na igreja, nas pastorais, né? Estava com uma missão assim, muito importante no ECC, né? Iria estar coordenando o ECC e assim, Deus começou a agir de forma assim, muito bondosa, esse nosso Deus misericordioso que nós temos, né? Eu fui levado ao médico por um outro motivo mais banal, mas nessa consulta com o médico eu descobri que eu tinha um tumor, né, coloretal, um tumor no intestino, né? E nesse momento que a gente descobre algo tão sério assim, falta assim, pra gente o chão, né? No momento que eu descobri, né? Foi um turbilhão de sentimentos, né? Uma surpresa, porque é algo que eu não esperava, né? Que eu não tinha sintoma algum do problema que eu tinha, né? E assim, tristeza, solidão também nesse momento. Então foram vários sentimentos que eu passei naquele momento, né? E Deus, eu parei, né? E refleti, né? E vi assim, não, Deus está comigo, né? Então vou enfrentar o que tiver que enfrentar, né? Com a fé que eu tenho, né? Com Deus, com o apoio da minha família, né? Da minha esposa maravilhosa, sempre esteve ao meu lado, com o apoio da igreja, da comunidade, algo assim que para mim foi muito bonito, né? A corrente de oração que se formou em torno do pedido da minha cura, né? Entre os irmãos da igreja, né? É assim, algo que me tocou profundamente, porque nesse momento eu senti o amor de Deus, realmente o amor de Deus através dos irmãos. Então assim, foi um momento mais difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo foi um momento, eu posso falar com vocês que foi o momento que eu estive mais próximo de Deus e o momento que eu mais senti o amor de Deus, principalmente através dos irmãos. Então quando a gente fala assim que estamos intercedendo por uma pessoa, tenho a certeza que realmente aquela intercessão chega, né, a Deus, e a pessoa percebe essa força dessa intercessão. Então seguiu, depois desse diagnóstico, né? Então seguiu uns 3 meses a fazendo exames para poder terminar de diagnosticar como é que era, né? E aí nos exames de imagem definiu lá que era um tumor mais ou menos de 2,5 centímetros para 3, né? E o local, como era um local de muita irrigação, não era aconselhável fazer a biópsia, né? Porque você poderia fazer a biópsia e aquele procedimento extravasar o líquido e se fosse maligno, né, acontecer de espalhar por outra região do corpo. Então eu fiquei naquela apreensão de não saber se aquele tumor era um tumor mais sério ou não. Então algo que me trazia também muita angústia. Mas nesse momento eu me apeguei à fé que tinha, né? Me apeguei a Jesus, a fé, e como eu falei, às orações dos irmãos que chegaram. Então no dia 25 de junho
eu fui para o hospital fazer a cirurgia. E nesse dia eu lembro muito bem que eu recebi a notícia e tinha um grupo de amigos que nesse momento que eles estavam lá para fazer a cirurgia, eles se reuniram para rezar as 1000 Ave Marias. Então, assim, para mim foi algo que me deu muita força, de enfrentar. Antes de entrar no centro cirúrgico, eu estava totalmente confiante, confiante que tudo ia dar certo, seria conforme a vontade de Deus. E assim fui, foram 4 horas de cirurgia, e acabou a cirurgia, eu fui para o quarto e graças a Deus realmente foi excelente, O médico passou no quarto depois, falou assim, foi muito boa essa cirurgia, retiramos o material, tudo. Depois minha esposa falou que quando chegou o material para poder mandar para fazer a biópsia, ela até assustou pelo tamanho do tumor que tinha retirado, não era aqueles 2,5 centímetros que a princípio tinha, Então, assim, eu não cheguei a ver, mas ela disse que era algo realmente impressionante. E foi mandado para a biópsia, e eu fui para casa, e foi assim uma recuperação que estava acontecendo excelente, uma recuperação muito boa. Porém, quando deu os 7 dias dessa cirurgia, eu comecei a ter febre, a febre foi aumentando, e quando amanheceu os dias eu já não estava aumentando de dor, e era muita dor mesmo. Então a gente entrou em contato com o médico, ele disse, não, volta para o hospital que a gente vai ter que ver o que está acontecendo. E nesse dia eu voltei para o hospital, eu já não suportava tanta dor que eu estava sentindo, e fui fazer um exame de tomografia, e no exame de tomografia descobriu-se que eu estava com uma infecção, já tinha 12 ml de infecção no local da cirurgia. E aí o médico falou assim, não, vamos ter que voltar você para o centro cirúrgico e vamos ter que reabrir e fazer a limpeza novamente, E assim eu fui. E nesse momento assim, de dor, de angústia, eu sempre pensava na minha família, Pensava na minha esposa, nos meus filhos. E assim, é muito difícil para a gente, porque assim, a gente tem nós temos assim um perfil de sempre conseguirmos nos organizar, de prever, E quando a gente viveu esse momento que a gente não conseguia estar em nossas mãos aquela situação, mas sim só em rezar e confiar em Deus, então era muito difícil para mim. E assim eu apeguei muita fé na minha fé, pedi a Deus, e rogava a Deus, poxa meu Deus, o Senhor me deu uma família maravilhosa, uma esposa, filhos, e eu peço a Ti que tenha misericórdia e que me dê essa vitória, que eu consiga sair dessa situação, E assim nós fomos para o centro cirúrgico, e nesse momento de oração eu senti muito forte Deus falando comigo, E Ele falava para mim, eu até anotei aqui para não esquecer. Ele falava para mim assim, eu sei de sua dor, eu cuido de ti, esse tempo de tempestade é necessário, mas a tempestade vai acalmar, e no tempo certo você terá a vitória, e você terá uma novidade. Então assim, para mim foi o consolo que eu precisava, e eu fui novamente para o centro cirúrgico, e com a confiança em Deus, ia ser feita a sua vontade. E eu fiz essa segunda cirurgia, e correu tudo bem, porém o médico falou que na primeira cirurgia ele, como era no intestino, é um local muito contaminado, na primeira cirurgia era fechado, foi fechado com suturou, a parte que retirou, suturou. E dessa segunda vez ele falou assim que não ia ter como, ia ter que deixar sem suturar, ia ter que controlar só no antibiótico. Então a recuperação dessa segunda cirurgia foi muito mais difícil, foi muito mais dolorosa. E
dolorosa e assim o receio era muito maior, porque estava a região aberta, né? Então era controlado só com antibiótico para que não voltasse a ter infecção. Mas mesmo assim a gente continuou com fé em Deus. E nesse período aconteceu que também meu pai estava doente e precisava dos cuidados, né? E a gente estava em uma reforma na casa dos meus pais, que eu ia tomar de conta, e essa reforma acabou ficando minha esposa cuidando de mim, cuidando dessa reforma, ela correndo, né? E é algo que eu esqueci de comentar com vocês também. A gente estava planejando um terceiro filho nesse momento que eu tive a doença, né? Então ela fez um exame de sangue e viu que não estava grávida, e a gente falou, não, como eu vou ter que tratar da doença, a gente vai parar agora e esperar resolver para ter o terceiro filho. E aí, o que acontece? Quando chegou a biópsia, né, Deus mostrou a vitória, né? E pela biópsia deu que o tumor era benigno, pela graça de Deus, pelas orações e intercessões de todos, né? E o médico falou assim que não precisaria fazer a quimioterapia, a radioterapia, e já tinha conseguido resolver o problema com a cirurgia, que eu deveria só apenas acompanhar ao longo dos anos, né, para poder certificar que realmente estava tudo resolvido. Mas eu creio em nome de Deus, né, pela fé que temos, que eu estou curado. Amém, amém, amém. E nesse período que eu estava em oração, o que me fortalecia era a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Era o texto, devoção à Nossa Senhora, porque às vezes a nossa fé falha, e quando eu falhava, eu rezava o texto e pedia o colo de nossa mãe, e Nossa Senhora me dava esse colo, me dava esse conforto, esse consolo, né? Então assim, eu falo para vocês, meus irmãos, nosso Deus é maravilhoso, e é maravilhoso a gente estar em comunidade, viver em comunidade, porque nesses momentos é o nosso irmão que nos ajuda a levantar. Então assim, eu convido a vocês que procurem uma pastoral, procure um serviço na igreja, porque foi extremamente importante para mim o apoio dos nossos irmãos, e eu tenho certeza que para qualquer um que passar uma situação difícil será importante também. E aí, como eu falei para vocês, Deus já me deu a vitória da cura da doença, e na oração que Ele me deu uma promessa, que era uma novidade. Eu ia ter uma novidade depois. E essa novidade que Deus me deu foi minha terceira filha. E na verdade, aquele exame de sangue que minha esposa tinha feito antes de fazer a cirurgia, que deu negativo, Deus agiu e falou, não, ela está grávida. Então ela passou todo esse tempo, né, cuidando de mim, doou sangue, né, algo que não poderia acontecer com uma grávida, né, me ajudou a me levantar da cama, todo esse esforço, tudo. Então depois de 2 meses, né, da minha recuperação, ela percebeu algo diferente no corpo dela, e quando a gente foi fazer o exame de sangue, ela estava grávida já de antes da cirurgia, né? Então foi o presente de Deus, foi a promessa que Deus deu para mim, assim, que era essa a novidade que Ele tinha para mim. Eu pedia tanto a Deus que eu pudesse ter a alegria de que fosse cumprida a promessa de Deus, de eu poder ver os filhos dos meus filhos, assim como Ele fala no Salmo 128. E aí, além de poder criar os meus 2 filhos, Ele me deu de presente a minha terceira filha. Eu quero chamar aqui na frente agora a minha esposa, os meus 3 filhos, para apresentar para vocês. Amém, amém. Vamos aplaudir, gente. Essa é a Maria Clara, é a promessa de Deus para nós.
Eu quero muito agradecer a todos vocês da comunidade por tudo que rezou por mim. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui intercederam por mim. Muitos até que não me conheciam, gente. E depois eu fiquei conhecendo, eu disse, você que era o Paulo, que a gente estava rezando. E realmente a oração chega no destino que tem que ser feito. Eu queria pedir a equipe de música que pudesse soltar a música aí, que essa música foi muito importante para mim. Porque nos momentos que eu estava vacilando na fé, essa música aí trazia uma palavra de consolo e me reerguia. Então eu coloco para vocês, qualquer que seja a dificuldade que cada um de vocês esteja passando, confie no Senhor, confie na sua fé, tenha a palavra de Deus como consolo, como orientação, tenha o terço e tenha o colo da nossa mãe do céu, nossa querida mãe. Que as dificuldades podem ser grandes, mas o nosso Deus é maior. Amém. Amém? Deus abençoe a família toda.